Renovando a mente com Provérbios. Dia 31 de outubro, chegamos ao capítulo 31 e último do livro de Provérbios. Começamos no dia 1º de outubro e estamos terminando no dia 31 de outubro mais uma vez a leitura de Provérbios. Se você ler Provérbios durante todos os meses, ao longo de 2 anos, você toma decisões mais sábias. E se você lê Provérbios todos os meses e aplica durante 5 anos, você prospera em todas as áreas da sua vida, porque não tem como uma pessoa ler Provérbios e aplicar durante 5 anos não prosperar. O capítulo 31 foi escrito pelo rei Lemuel. Sabemos que Salomão escreveu do capítulo 1 ao 29. O capítulo 30 foi escrito por Agur e o capítulo 31 foi escrito pelo rei Lemuel. Aqui ele diz no versículo 1: Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Profecia significa que a mãe do rei Lemuel falou a respeito das coisas futuras, sendo uma mãe, sendo uma pessoa com mais experiência em razão de sua idade de tempo de vida. Ela disse para o rei Lemuel os seus conselhos. E ela apresenta alguns conselhos, entre eles o primeiro: como filho meu, e como, ó filho do meu ventre, e como, ó filho das minhas promessas. 3. Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Versículo 4. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Então ela traz aqui uma primeira recomendação no versículo 3. Não entregue a sua força para as mulheres. E o segundo conselho: não entregue os seus caminhos ao que destrói os reis. O que é que destrói os reis? Está no versículo 4. A bebida forte e o vinho. Versículo 5. Para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Então, o primeiro conselho: não se entregue para mulheres. Quando ela fala, não se entregue para as mulheres, não entregue para as mulheres a tua força, esse versículo, esse texto de Provérbios 31, não está falando apenas para os homens não ficarem dedicados apenas às mulheres. Estamos vivendo dias em que muitas mulheres dedicam toda a sua vida para relacionamentos. Elas ficam sempre procurando algum namorado e elas não conseguem se firmar. E muitas vivem em promiscuidades. O que o texto de Provérbios 31 deve ser usado na nossa vida prática é: não se entregue para a promiscuidade. Não entregue a sua força para relacionamentos esporádicos. Não entregue a sua vida para alguns relacionamentos com ficantes. Procure um relacionamento com uma pessoa e se case. Em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24, Deus disse que, portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, a recomendação de Deus é que o homem se case com a sua mulher e os dois sejam uma só carne. Não é a situação de promiscuidade. Uma outra coisa, no versículo 1, que ele fala assim: palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Essa profecia aqui está no sentido de a mãe do rei Lemuel trazer experiências de vida para o rei Lemuel. Mas existe também o dom de profecia. Paulo fala sobre ele em 1 Coríntios, no capítulo 12. O dom de profecia habilita algumas pessoas que têm muita comunhão com Deus e que recebem essa graça do Espírito Santo de entregar mensagens específicas para pessoas específicas, como quando Deus usa alguém para dizer a nós
que ele quer que nós façamos uma viagem, ou que ele está confirmando um certo emprego, ou que ele deseja que nós preguemos para uma certa pessoa, ou que nós não devemos fazer A, B ou C em relação a uma circunstância da vida. É um dom que acabou, lamentavelmente, servindo nesses dias para enganar muitas pessoas. Você precisa, antes de receber uma profecia, ter muita confiança em Deus. Se você recebeu alguma profecia de alguém, aguarde, anote em um caderno o que foi dito a você e espere. Visite outras igrejas e verifique se Deus usa mais 2 ou 3 profetas para dizer a você a mesma coisa que aquela pessoa disse e que você pensou que era de Deus, para que você não caia em enganos. Conheci uma pastora que hoje acabou não tendo nenhum relacionamento, porque quando ela era jovem, ela ouviu uma profecia que deveria se casar com uma certa pessoa. E como ela era muito jovem, ela acatou aquela profecia como sendo de Deus. E o seu casamento acabou se terminando. Ainda conheço uma outra história em que um jovem recebeu a profecia de uma jovem num culto da mocidade. E essa jovem dizia: esta, no caso era amiga dela, é aquela que tenho preparado para você. E então ele foi mais cauteloso. Partiu para um retiro espiritual que dias depois haveria na igreja e ficou 4 dias em oração, e Deus falou com ele que aquela profecia não vinha da parte dele. Então, a comunhão que esse jovem tinha com Deus, o acesso que ele tinha com Deus, permitiu que ele recebesse do próprio Deus a orientação. Não fui eu que falei. Então, vamos ter cautela com relação às profecias, principalmente profecias de casamento. Provérbios capítulo 31, a mãe do rei Lemuel, por ser uma mulher mais experiente, por ser mãe e interessada no bem do seu filho, observa como são as mulheres em geral e dá conselhos e recomendações para que o rei Lemuel possa ser um rei que prospera nos seus caminhos. Então, vigie com relação às profecias a respeito de casamento. Procure fazer uma avaliação prática. Veja se a pessoa teme ao Senhor. Se a pessoa teme e respeita a Deus, ela não vai trair você. Não por você, mas por ter temor a Deus, por ter amor a Deus. Ela vai querer obedecer os mandamentos do Senhor. Então ela vai honrar o seu compromisso. Você que é mulher que procura um marido também, procure um marido que teme ao Senhor. Porque um marido que teme ao Senhor não vai trair você pelo respeito, pela reverência, pelo amor que ele tem ao Senhor. Mas casar-se com alguém que não tem temor a Deus é o mesmo que casar-se com alguém que está suscetível, que está com risco de fazer o que quiser a qualquer momento. Então, voltando aqui para o texto, a mãe do rei Lemuel fala: não des às mulheres a tua força. Por que ela fala isso? Porque nós sabemos que o próprio rei Salomão, muito embora tenha recebido conselhos para seguir os mandamentos do Senhor, se envolveu com muitas mulheres. E quem conhece a história do rei Salomão, ele escreveu tantas coisas sábias nesse livro de Provérbios, pela sabedoria que ele recebeu do Senhor, sabe que ele teve muitas mulheres. Muitas mulheres ele se casou por alianças políticas. Porém, muitas mulheres com que ele se casou foram pelo seu prazer. Você pode ler isso em Eclesiastes, no capítulo 2. Salomão escreveu Provérbios e quando ele estava mais velho, ele escreveu Eclesiastes.
Quando você lê Eclesiastes no capítulo 2, você vê Salomão confessando: eu não neguei nada para a minha carne. Eu tive cantores, eu tive mulheres, eu tive banquetes, eu tive manjares, nada eu neguei aos meus olhos, nada do que eu quis eu neguei, porque eu queria saber qual o sentido da vida e se existe sentido em se entregar aos prazeres, se existe sentido em se entregar para os deleites dessa carne. E ele conclui no capítulo 12 de Eclesiastes, que é o último capítulo, que nada do que ele viveu foi mais importante do que reconhecer que tudo nessa vida serve para reconhecermos que nós devemos temer a Deus. Essa é a conclusão que ele chega. Então ele confessa no capítulo 2 que ele entregou a sua vida às mulheres e que não valeu nada. No capítulo 7 de Eclesiastes, inclusive, ele fala isso. Ele fala que não encontrou sentido nisso. E aqui a mãe do rei Lemuel está dando conselhos para ele. Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Muitas pessoas não conseguem ser bem-sucedidas na vida porque gastam toda a sua energia com mulheres. Outros gastam sua energia assistindo pornografias. Outros gastam a sua energia procurando alguém. O tempo que você fica procurando alguém em aplicativos ou saindo em baladas e festas, ou até mesmo jovens que são da igreja, mas ficam pulando de igreja em igreja procurando pessoas, é o tempo em que você deveria estar orando. O tempo em que você deveria ter a confiança em Deus e pedir para Deus te dar instrução e sabedoria para você saber escolher uma boa pessoa para ser o seu marido, para ser a sua esposa. Então, aqui no versículo 3, e o tempo para aqueles que são casados, em que você fica reclamando do seu cônjuge, é o tempo em que você deveria estar investindo nele e nela para melhorar o seu casamento. Alguns livros que você pode ler para melhorar as suas relações são Os Homens São de Marte e as Mulheres São de Vênus. Nesse livro, o autor, que é o John Gray, explica como que os homens são, como que as mulheres são, porque cada um tem as suas características. Você pode ler o livro As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. Esse livro fala a respeito das formas como as pessoas amam. Às vezes, a sua esposa e o seu marido querem alguma coisa de você. Nós somos criados pelos nossos pais e aprendemos a amar de acordo com aquilo que fomos educados. Então você precisa conhecer a história do seu marido e da sua esposa para entender como eles entendem a linguagem do amor, para que você possa investir e melhorar o seu casamento. Não gaste tempo com a falácia de mudar de cônjuge. Existem pessoas que vão além, que pedem orações para que o marido ou que a esposa morra para que possam se casar com outra pessoa porque não querem se divorciar, porque têm medo de perderem a salvação, porque Jesus condena o divórcio. Se você chegou nesse ponto, então você está na UTI. Você precisa perdoar o seu marido, perdoar a sua esposa e se dedicar a esse casamento para que nesse casamento o Senhor venha abençoar a relação de vocês. Procure ver aonde foi que o amor escapou e procure resgatar esse amor para preservar o seu casamento, porque o casamento é apenas um. Então, e se você dedica a sua vida para o seu casamento, você tem mais tempo de prosperar. Pessoas que vivem pulando de galho em galho, envolvidas com mulheres, envolvidas com homens, acabam gastando grande parte da sua energia com isso. E muitos, com muitos divórcios, estão empobrecidos, porque foram perdendo seu patrimônio. Cada separação e divórcio que acontece é uma divisão do patrimônio. Então, a primeira recomendação que a mãe do rei Lemuel dá a ele é essa:
Não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. O que destrói os reis? Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Então, não se deve beber. Tem muitas pessoas que caem nisso. No Provérbios, capítulo 23, a Bíblia condena justamente a comilança, aqueles que comem em excesso, e também condena aqueles que bebem em excesso. O capítulo 20, inclusive, fala que o vinho é escarnecedor. Por que o vinho é escarnecedor? Porque você começa bebendo pouco, pensando que não vai produzir nenhum resultado, que ele não tem dano nenhum, e de repente a pessoa cai no vício pelo paladar, pelo sabor do vinho, e acaba não conseguindo se desprender dele. Por isso, o versículo 6, a mãe do rei Lemuel fala que a bebida forte tem um propósito. Dai bebida forte aos que perecem, e o vinho aos amargosos de espírito. 7. Para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho não se lembrem mais. Então, a recomendação da mãe do rei Lemuel, e que serve para nós como palavra inspirada, como revelação de Deus para nós. Bebida forte é para aqueles que estão amargosos, para que eles esqueçam das suas misérias. Aquele que quer ser um reinante, que quer ser uma pessoa que governa a sua vida, que quer ser uma pessoa que tem domínio em relação às suas decisões, não cai em bebedices. Versículo 8. Abre a tua boca a favor do mudo pelo direito de todos os que se acham em desolação. 9. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Então, aqui nos versículos 8 e 9, ela traz uma recomendação para que ele, sendo rei, governe bem a sua nação. É isso que ela fala para o seu filho. Agora, a partir do versículo 10 até o versículo 31, a mãe do rei Lemuel traça características de uma mulher para que o rei Lemuel escolha uma esposa. Então ela diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. Então ela está falando: quem consegue encontrar uma boa esposa? Versículo: se encontrar uma mulher virtuosa, você vai encontrar algo que excede o valor de rubins. Versículo 11: o coração do seu marido está nela confiado e a ela nenhuma fazenda faltará. Então aqui ela fala que é ele que fala, na verdade, né? Ele escreveu, o rei Lemuel escreveu o capítulo 31, contando para nós o que a mãe dele o ensinou. Que a mulher virtuosa, o marido pode confiar nela, tranquilo. E a ela nenhuma fazenda faltará. Quando fala que a ela nenhuma fazenda faltará, isso já quebra toda aquela fala de que a Bíblia é um livro arcaico ultrapassado e que fala que a mulher deve cuidar apenas da casa. O texto fala que a mulher virtuosa é aquela que não falta nenhuma fazenda para ela. Fala a respeito de uma mulher, portanto, que é administradora e empreendedora. Uma mulher que sabe comprar uma fazenda, avaliar uma propriedade, que sabe, nos tempos modernos, dirigir, governar a sua vida. Fala a respeito de uma mulher que tem controle e domínio sobre a própria vida, mas que decide estar nesse relacionamento com esse homem e que decide viver com esse marido, porque ela teme ao Senhor. Veja que ele fala assim, no versículo 12: ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida, porque essa mulher que é virtuosa, ela sabe que o seu marido e ela são uma só carne. Então ela faz bem a ela própria, porque nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Se nós não nos amamos, não temos como amar o próximo de maneira adequada, porque não amamos nem mesmo a nós. Então ela sabe do relacionamento com Deus, e ela sabe que Deus fala que ela e o marido são uma só carne, então ela faz bem a si própria e a ele, para que ele fique bem e o casal esteja bem.
Então ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. 13. Ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Então a mulher virtuosa é aquela que busca lã e linho, significa que ela é uma pessoa que não fica dependente do marido. Ela busca o que fazer e ela trabalha de boa vontade. Não é como muitas mulheres nos dias atuais que ficam buscando nos seus discursos tem que ser um homem provedor, porque a Bíblia fala que o homem tem que trazer tudo e a mulher tem que ficar apenas em casa. Existem muitas mulheres que dizem que a Bíblia diz isso, e a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que a mulher virtuosa, ela tem iniciativa e ela trabalha de boa vontade para colaborar com seu esposo. Versículo 14. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. O navio mercante são os navios comerciais. Nós temos aqueles navios que carregam containers, que trazem produtos importados de outros países. O versículo 14 fala que a mulher virtuosa é como esse navio, que ela de longe traz o seu pão, ou seja, ela também ajuda o marido. Versículo 15. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Veja que o versículo 15 fala que a mulher virtuosa é uma pessoa que tem gestão, ela tem administração dos recursos da casa. 16. Examina uma herdade, ou seja, uma propriedade, e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Veja que o versículo 16 fala que ela examina uma propriedade e compra. Isso fala a respeito da capacidade de gestão. Mais uma vez está falando da capacidade de administração. A mulher não fica dependente do marido sem saber quanto vale uma casa, um apartamento, como faz para comprar uma casa, um apartamento. Ela sabe como funcionam os processos de administração da casa. Ela planta uma vinha com o fruto de suas mãos, significa que ela procura tomar conhecimento a respeito de plantações também. É isso que o texto está falando. 17. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Versículo 18. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Então, a mulher virtuosa é aquela que se esforça para conhecer coisas, para ter mais capacidades e habilidades, e ela prova e vê que é boa a sua mercadoria, ou seja, tudo que ela faz, ela procura fazer o melhor. Ela avalia. Quando nós lemos Gênesis 1, cada coisa que Deus criava, nós lemos lá, viu Deus que a luz era boa. Viu Deus que tudo que ele fez era bom. Então nós somos filhos de um Deus que avalia o que faz. E a mulher virtuosa também, ela avalia a sua mercadoria. E a sua lâmpada não se apaga de noite, fala a respeito de uma mulher que fica preocupada com relação a tudo dentro da sua casa. Tem muitas mulheres que estão se preocupando com o Instagram, com a vida dos outros, com a vida da fulana, da beltrana. E esse texto, ele se aplica para os homens também. Os homens que são virtuosos são aqueles que vão se preocupar também com a sua casa. Não vão ficar preocupados com coisas externas, a não ser as coisas externas que impactam e que influenciam na sua vida, no seu casamento, na sua família. Versículo 19. Estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. A mulher virtuosa também sabe trabalhar com a costura, trabalhar com as roupas de casa. 20. Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. É uma mulher que é generosa. Provérbios capítulo 11, versículo 25 fala que a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Então aquela pessoa que não é avarenta, mas uma pessoa que também tem preocupação com relação aos pobres, aos necessitados, entende que não deve seguir o egoísmo, mas também atender aos aflitos. Versículo 21. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Fala a respeito da mulher que é precavida. Versículo 22. Faz para si tapeçaria, de linho fino e de púrpura é a sua veste.
Sabemos que linho fino e púrpura são roupas nobres. O versículo 22 está dizendo que a mulher virtuosa é aquela que se preocupa com a forma como ela se veste. Ela não vai se vestir de forma vulgar. Ela não vai se vestir de forma a chamar a atenção de outros homens para si. Tem muitos homens que se casam pensando que vão mudar as mulheres. Eles se casam com uma mulher porque eles notaram o corpo delas com roupas decotadas e foram chamados por isso, e depois se casam e querem que as mulheres troquem de roupa e sejam diferentes. Você não deve procurar mudar uma pessoa. Você deve procurar casar-se com uma pessoa que já é temente a Deus. Você deve procurar se casar com uma pessoa que já é, como o Senhor mostra em Provérbios 31. Provérbios 31 está escrito para que você tenha parâmetros e critérios no momento em que estiver escolhendo alguém para se casar. Ninguém muda ninguém. Outro dia, uma pessoa se casou dizendo: eu vou mudar essa pessoa. E não deu certo, e na maioria das vezes não dá certo. 23. Conhece-se o seu marido nas portas quando se assenta com os anciãos da terra. Toda aquela pessoa que se casa com uma boa esposa, toda mulher também que se casa com um bom marido, eles são reconhecidos. As pessoas notam. Versículo 24. Faz panos de linho fino e vende-os e dá cintas aos mercadores. O versículo 24 fala claramente da mulher empreendedora. Ela faz panos e vende e dá cintas para os comerciantes venderem. Ela é uma pessoa que produz e é fornecedora de produtos. Versículo 25. A força e a glória são as suas vestes e ri-se do dia futuro. Então veja, é uma mulher que tem força, uma mulher que tem virtudes. 26. Abre a boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Veja o 27. Ela olha pelo governo de sua casa. Tem muitas mulheres que ficam na casa da vizinha o dia inteiro e muitas vezes deixam as coisas da própria casa em situação de relaxo. Não estão cuidando dos filhos, não sabem nem direito como vão os filhos na escola, nem participam das reuniões, dos conselhos de classe dos filhos. Não têm disciplina e não estão relacionadas com nada da própria família. 28. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido que a louva, dizendo. 29. Muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. 30. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Veja que o versículo 30 fala justamente que você deve buscar uma mulher que teme ao Senhor. Porque a mulher que teme ao Senhor, ela vai obedecer ao Senhor. E em respeito e reverência ao Senhor, você será bem-sucedido no casamento. Igualmente, esse versículo 30 se aplica para você, mulher que está procurando um esposo. Procure alguém que teme ao Senhor. Porque aquele que teme ao Senhor é aquele que vai fazer o que precisa ser feito para que o casamento seja abençoado e próspero. Versículo 31. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e louvem-na nas portas as suas obras. Veja que o versículo 31 fala que o homem deve dar o seu esforço, ele deve dar do fruto das suas mãos, tudo que ele consegue, e louvar a mulher que é virtuosa. Porque tem muitos homens que fazem de tudo por mulheres que não seguem o padrão da mulher virtuosa. E aqueles que têm feito isso, invariavelmente, acabam caindo em fracasso e desgraça, em divórcio e perda de muito patrimônio, porque não fizeram a escolha com base nos critérios de Provérbios 31. Então, esse é o último capítulo de Provérbios, fala a respeito das recomendações que a mãe do rei Lemuel deu a ele e que ele registrou nesse capítulo. Para completar essa questão de Provérbios capítulo 31,
pode ser feita a leitura de 1 Timóteo capítulo 3, onde Paulo fala a respeito de critérios para que alguém seja um bispo e que são critérios que as mulheres podem tomar como consideração para a escolha de um marido. Veja, Paulo fala para Timóteo o seguinte: essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, ou seja, que não é dado ao vinho, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Veja que as características são as mesmas. O homem ser hospitaleiro é ser generoso. O homem ser honesto é ele ser verdadeiro. O homem ser sóbrio é não ser dado ao vinho. O homem ser vigilante é aquele que vigia em relação ao que faz, ao que fala e que é preocupado com relação à sua família. E é apto para ensinar. O texto de Provérbios 31 fala que a mulher virtuosa abre a sua boca com sabedoria. Versículo 3, não dado ao vinho, não espancador. Então, o texto fala, não espancador. Se você nota que a pessoa tem uma tendência à violência, você corre o risco de sofrer esse tipo de situação. Não cobiçoso de torpe ganância. A ganância é diferente de ambição. O homem e a mulher também devem ser ambiciosos. Ambiciosos significa querer crescer, sempre. Ganância é a ânsia de ganhar além do que merece. É querer vender uma coisa por um preço superior ao que realmente vale para ganhar dinheiro. Ambição é querer melhorar, mas moderado, não contencioso, não avarento. Muitas mulheres se casam com o marido e depois dizem: ele é um mão de vaca. Ele quer juntar todo o dinheiro para fazer apenas os propósitos dele. Então veja, o texto fala, não avarento. 4. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Neófitos são pessoas que são inexperientes, são muito jovens. 7. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora para que não caia em afronta e no laço do diabo. O versículo 7 fala, você deve prestar atenção no testemunho da pessoa. Ver o que ela fala, o que ela diz, como age, quem são seus amigos. Com isso você já pode ter uma visão geral a respeito da pessoa. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre. Tem muito homem que é mais fofoqueiro do que mulher. Não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também sejam provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Então esse texto de 1 Timóteo traz alguns critérios para que uma mulher possa escolher também um bom marido. E esses critérios de Provérbios 31 e 1 Timóteo capítulo 3 são critérios para os casados, para que eles também possam seguir essas recomendações e melhorar o seu casamento. Você pode se casar de novo. Case-se com um marido novo. Você pode se casar de novo. Case-se com uma mulher nova, transformados pelo poder da palavra. E encerrando essa meditação, Pedro fala na primeira carta, no capítulo 3, recomendações para maridos e mulheres. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Ele não está falando que a mulher tem que ser totalmente submissa. Esse texto tem que ser lido junto com Provérbios 31. E Provérbios 31 mostra claramente que as mulheres, as esposas, que são virtuosas, são aquelas que sabem fazer administração e gestão. Então a sujeição aqui não tem nada a ver com só o marido fala e a mulher cala a boca. Esse texto, a Bíblia tem que ser lida sempre com a sua unidade. Por isso nós estamos lendo todos os 3 textos juntos. 1 Timóteo 3, 1 Pedro 3 e Provérbios 31. Porque aí temos uma visão geral a respeito do que verdadeiramente a Bíblia fala. Então,
essa história do marido dizer a mulher fica em casa e ela é sujeita, como está em 1 Pedro 3, precisa seguir a recomendação de Provérbios 31. Em Provérbios 31 está escrito que a mulher virtuosa examina uma propriedade e adquira e fabrica roupas e cintos de linho e fornece aos mercadores para que vendam. O que o texto está dizendo é que a mulher deve avaliar e, muitas vezes, algumas vezes, dizer: tudo bem, o marido entende que tem um ponto de vista a respeito desse assunto. Se eu ficar aqui em silêncio e tiver sabedoria para lidar com essa situação em sujeição, pode ser que ele veja Deus em mim e siga a Deus. É isso que o versículo 1 está dizendo. 2. Considerando a vossa vida casta em temor. 3. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de jóias de ouro, na compostura de vestes. Mas o versículo 3 não significa, como alguns interpretam, que tudo isso é proibido. Significa que as mulheres não podem se preocupar exclusivamente com o exterior e não se preocuparem com a sua alma e com o seu interior. Provérbios 31, como nós lemos, fala a respeito de todas as características da mulher virtuosa. Mas a mulher que é virtuosa, uma das características, está escrito lá no versículo 31, como nós lemos, ela se veste de linho fino e de púrpura. Então significa que existe uma recomendação em Provérbios 31 de que a mulher cuide do seu corpo e que ela se arrume. Porque tem pessoas que dizem que é pecado fazer isso, mas Provérbios 31 fala que é dever, que a mulher virtuosa ela vai se arrumar. O que Pedro está falando é que não pode ser apenas o exterior. Versículo 4. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Fala a respeito de mansidão, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Porque Sara respeitava muitíssimo Abraão. Abraão era um homem muito rico. Abraão era um homem que foi chamado amigo de Deus. Então significa que ele obedecia a Deus. Então significa que ele respeitava muito a sua esposa. Então, diante de um homem desses, Sara obedecia tudo que ele falava porque ela tinha um relacionamento com um homem que era um homem de Deus. Não pode um homem que vai contra a palavra de Deus querer dizer que manda na sua casa e dizer que a mulher deve sujeição a tudo que ele fala e a todos os seus desmandos, quando ele está indo por um caminho errado. A mulher não tem que concordar, por exemplo, com a prática de crimes e com violências, por exemplo. 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento. Existe dever dos maridos de coabitarem com a mulher com entendimento, dando honra à mulher. Tem muitos maridos que desonram a sua esposa, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Versículo 10. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Não vou ler o restante do texto de 1 Pedro capítulo 3, porque os versículos 1 até o 14 são suficientes para entendermos essa questão da mulher virtuosa e também do homem que também tem que ser virtuoso. Existe uma responsabilidade, um comprometimento dos dois, e com isso nós terminamos mais uma vez a leitura de Provérbios, renovando a mente com Provérbios.
Deus abençoe a sua vida e renove a graça e a revelação dele sobre todos sempre. Amém.